Meus irmãos e irmãs, na busca pela luz eterna, inclinemos nossas mentes e corações para um tempo sagrado. Um ponto de convergência onde o espírito humano, impulsionado pela graça da curiosidade, erigiu um santuário inigualável. Não falamos meramente de uma cidade de pedra e argamassa, mas de uma revelação manifestada na costa do Egito. Alexandria, o farol do pensamento, o altar universal da sabedoria. Esta é uma história de fé inabalável. Uma jornada iniciada pela visão de um conquistador e continuada pela devoção de reis, que entenderam que o verdadeiro poder não reside na espada, mas na palavra escrita e preservada. Alexandria foi a Jerusalém da razão, o epicentro onde a humanidade pela primeira vez tentou compilar o evangelho completo do conhecimento terreno e celestial. O gênesis desta cidade milagrosa remonta ao toque de um homem, Alexandre, o Grande, cujo espírito ardente buscava mais do que dominação. Ele buscava compreensão. M331 a código. Ele chegou à costa mediterrânea, e dizem as crônicas que o local escolhido não foi acidental, mas divinamente orquestrado. Era um istmo estreito, abençoado pela proximidade do Nilo, mas protegido do seu lodo. Um ponto de equilíbrio perfeito entre o fluxo da vida e a vastidão do mar. O próprio Alexandre, em um sonho ou uma epifania, recebeu a instrução. Ele viu o futuro da cidade não como um quartel, mas como um cadinho de culturas, um porto seguro para as almas de todos os quadrantes. A virtude primordial de Alexandre, neste ato de fundação, foi a humildade perante o potencial. Ele semeou a semente e em seguida retirou-se, permitindo que a providência e os seus sucessores, os Ptolomeus, cultivassem o jardim. O primeiro sumo sacerdote desta nova ordem intelectual foi Ptolomeu e Sóter. Ele compreendeu que a conquista militar era efêmera, mas a conquista da mente era eterna. Ptolomeu, e não construiu apenas muralhas, ele construiu a fundação espiritual para a busca incessante. Ele concebeu o Museion, o Templo das Musas. O Museion não era uma universidade no sentido profano, era um complexo sagrado, um retiro monástico dedicado à contemplação e à pesquisa. Os sábios que ali residiam eram os acólitos da verdade, sustentados pelo tesouro real para que pudessem dedicar cada hora de sua existência à iluminação. Eles viviam em comunhão, em salas de estudo que eram celas de meditação, e em refeitórios que eram locais de sagrada discussão. O coração pulsante deste templo era a Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca. Imaginemos com reverência este local de peregrinação. Não era um depósito frio, mas uma arca sagrada destinada a abrigar o legado de toda a civilização conhecida. Ptolomeu estabeleceu o mandamento da coleta universal. O conhecimento não deve ter fronteiras. O objetivo era monumental, beirando o milagre: acumular todas as obras escritas da humanidade. Este não era apenas um projeto bibliográfico, era um ato de fé na unidade da criação. Acreditava-se que se toda a sabedoria fosse reunida em um só lugar, a humanidade poderia vislumbrar a face completa da verdade divina. Os escribas, os bibliotecários, eram os sacerdotes desta religião do livro. Eles desenvolveram rituais de aquisição. Navios que atracavam no porto de Alexandria eram inspecionados não por contrabando, mas por manuscritos. Qualquer livro encontrado era imediatamente copiado. O original era muitas vezes retido na biblioteca, e uma cópia, por vezes, devolvida ao proprietário. Este era o dízimo da sabedoria exigido pela cidade. O volume de pergaminhos e papiros cresceu em progressão geométrica, um testemunho da bênção divina sobre o esforço humano. Chegou-se a estimar que a biblioteca principal, juntamente com sua filial no Serapeu, continha entre 400.000 e 700.000 rolos. Cada rolo, um fio na tapeçaria da existência. Um dos atos mais sagrados e espiritualmente significativos da biblioteca foi a tradução da Septuaginta. Ptolomeu II Filadelfo, seguindo a tradição de seu pai, desejava incluir as escrituras hebraicas no acervo universal. Diz a lenda que ele reuniu 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, e os isolou. Cada um deles foi encarregado de traduzir os textos sagrados separadamente. Quando, ao final do processo, compararam os trabalhos, descobriu-se que, por intervenção divina, todas as 72 traduções eram idênticas. Este evento não é apenas um feito linguístico, é um testemunho da harmonia subjacente à revelação. Demonstra que a verdade, quando buscada com pureza de coração, se manifesta de forma uníssona, transcendendo a barreira das línguas. A Septuaginta, nascida em Alexandria, tornou-se a ponte fundamental que ligaria o pensamento hebraico ao mundo grego e, posteriormente, a fé cristã. Os primeiros diretores da biblioteca eram figuras de santidade intelectual. Zenadoto do Efeso, o primeiro guardião,
dedicou sua vida à ordem. Ele iniciou o trabalho hercúleo de catalogar e organizar o caos de textos, estabelecendo a primeira crítica textual sistemática. Ele não apenas colecionou, ele purificou os textos, distinguindo o sagrado do profano, o autêntico do espúrio. Em seguida veio Calímaco, o poeta e erudito que criou os pinaques, o primeiro catálogo bibliográfico conhecido no mundo. Os pinaques eram mais do que uma lista, era um mapa do universo do conhecimento, uma ferramenta de navegação para os peregrinos da mente. Calímaco entendeu que sem ordem, o conhecimento se torna um fardo. Com ordem, ele se torna um caminho. A presença destes acervos sagrados transformou Alexandria. A cidade não era apenas um porto de comércio, mas um porto de ideias. Aqui, o estoicismo de Zenão encontrava a geometria de Euclides. O misticismo egípcio dialogava com a filosofia persa. Era o local onde as divisões humanas se dissolviam perante a majestade da busca comum. Mas a glória de Alexandria não residia apenas nas profundezas escuras dos depósitos de papiro. Ela se manifestava em um farol de luz que tocava o céu. O Ferroz de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não era apenas uma estrutura de engenharia. Era um símbolo de esperança e uma manifestação arquitetônica da própria missão da cidade. Erguido na ilha de Faros, em frente ao porto, ele era a coluna de fogo que guiava Israel através do deserto da ignorância. Sostrato de Quinido, o arquiteto, concebeu o Ferraus como um hino à razão. Sua construção levou décadas, exigindo uma dedicação e uma precisão que beiravam o sobrenatural. Sua altura, estimada em mais de 100 metros, colocava-o em comunicação direta com as estrelas. O Ferroz cumpria uma tríplice função espiritual. Primeiro, era um guia físico. Em um mundo onde as viagens marítimas eram repletas de perigo e o caos das tempestades podia engolir navios inteiros. O Ferroz era a promessa de segurança. Sua luz, gerada por grandes fogueiras e amplificada por espelhos de bronze polido, era visível a dezenas de quilômetros de distância. Era a luz do mundo, dissipando as trevas noturnas. Um lembrete de que mesmo na mais profunda escuridão, a orientação está disponível. Segundo, era um guia intelectual. Assim como a luz física alertava os navegadores sobre os recifes traiçoeiros e as águas rasas, a luz da biblioteca, o conhecimento acumulado, alertava a humanidade sobre os perigos da superstição, do dogma cego e da tirania da ignorância. O Ferroz e a biblioteca eram gêmeos espirituais. Um guiava os navios, o outro guiava as almas. Terceiro, era um símbolo de transcendência. Sua estrutura maciça, subindo em 3 níveis progressivos, representava a ascensão da alma, do mundo material à base quadrada, através do mundo da razão, a seção octogonal, até o ápice da iluminação, o topo circular. O Ferroz era a escada de Jacob para o conhecimento. O auge da influência de Alexandria foi uma era de ouro, onde a ciência era indistinguível da filosofia, e a filosofia era uma forma de adoração. Os grandes mestres que floresceram ali eram os santos desta nova era. Euclides, o mestre da geometria, escreveu os elementos. Este trabalho não era apenas um manual de matemática, era a codificação da ordem divina. Eratóstenes de Cirene, o bibliotecário-chefe, realizou um milagre de medição. Pela observação atenta das sombras em locais distantes, ele calculou a circunferência da Terra com uma precisão assombrosa, usando apenas a geometria e a fé na esfericidade do mundo. Este ato foi uma profunda oração científica, uma demonstração de que o homem, usando o dom da razão, pode compreender a vastidão da criação. Em Alexandria, a virtude da busca era a humildade perante o volume de informações. Os acólitos não se consideravam donos da verdade, mas servos da verdade. Eles promoviam o debate rigoroso, a crítica construtiva e a edição dos textos com a solenidade de quem está purificando um relicário. No entanto, em toda a grande história de ascensão, há o prenúncio da queda. A fé, mesmo a fé na razão, deve ser testada. Com o passar dos séculos, a pureza da intenção original começou a ser corroída. A biblioteca e o mauséion, que deveriam ser refúgios de paz, tornaram-se por vezes palcos de disputas teológicas e filosóficas. O conhecimento, que deveria unir, começou a ser usado como arma. A primeira grande sombra física sobre o acervo ocorreu durante a Guerra Civil Romana, em 48 a.C., quando Júlio César se viu cercado no porto. O fogo que ele ateou para proteger sua posição atingiu os navios e se espalhou, alcançando os armazéns próximos ao porto. A perda de um livro não é apenas a perda de informação, é o silenciamento de uma voz,
a extinção de uma alma que falava através do tempo. À medida que o Império Romano absorvia Alexandria, a cidade mantinha seu brilho, mas a fonte de sua nutrição espiritual mudava. O cristianismo floresceu ali, mas a coexistência entre a fé revelada e a fé na razão tornou-se cada vez mais tensa. O drama mais pungente desta tensão é encarnado na figura de Hipátia, uma das últimas grandes sacerdotisas da razão em Alexandria. Hipátia, filósofa, astrônoma e matemática, era a personificação da virtude alexandrina tardia, erudição, eloquência e devoção à verdade platônica. Ela ensinava em público, atraindo estudantes de todas as crenças. Ela não era apenas uma professora, era uma guia espiritual que usava a matemática e a astronomia como ferramentas para elevar a alma a uma compreensão mais pura de Deus. Seu martírio, em 415 d.C., foi um evento de profunda tristeza espiritual. Ela foi arrastada das ruas e assassinada por uma multidão fanática. O assassinato de Hipátia não foi apenas o fim de uma vida, foi o simbolismo da morte da tolerância em Alexandria. Foi o momento em que a chama da investigação desapaixonada foi soprada pelo vento da paixão cega. Após Hipátia, a luz do mausoléu começou a diminuir rapidamente. O silêncio caiu sobre os grandes salões. O mausoléu, que havia sido o farol do mundo, tornou-se uma ruína silenciosa. A história nos lembra de uma segunda e devastadora perda. A tradição afirma que no século VII, o vasto tesouro de conhecimento foi disperso ou destruído. Imaginemos o horror espiritual, a sabedoria de 1000 anos, a voz de Platão, a geometria de Euclides, reduzidas a cinzas. O fogo que havia sido usado no faróis para guiar os navegadores foi agora usado para consumir a própria luz que a cidade representava. O faróis, por sua vez, resistiu por mais tempo, um gigante solitário desafiando o tempo. Mas mesmo a pedra mais firme sucumbe. Ele foi danificado por terremotos sucessivos e no século XIV a estrutura final desmoronou. A coluna de fogo foi extinta. O farol físico desapareceu no mar. Qual é então a lição espiritual de Alexandria, o farol do pensamento? A lição é que a busca pela verdade é uma peregrinação contínua, mas frágil. Alexandria nos ensina que a fé na razão é tão vital quanto a fé na revelação. A biblioteca, embora fisicamente destruída, não desapareceu. Seus ensinamentos foram absorvidos e transmitidos por sábios que fugiram. Os muçulmanos resgataram os textos gregos, e a centelha de Alexandria acendeu o renascimento na Europa séculos depois. Alexandria, hoje, não é uma coleção de papiros empoeirados, é um ideal. É o reconhecimento de que cada um de nós deve carregar um faróis dentro de si, uma luz inabalável de curiosidade e discernimento. A jornada de Alexandria, do esplendor da sua fundação à tragédia do seu declínio, é um lembrete solene. O conhecimento é um dom divino que exige responsabilidade. Que a memória dos grandes sábios de Alexandria inspire em nós a humildade de Ptolomeu, a ordem de Zenódoto e a coragem de Hipátia. Que possamos, em nossos próprios caminhos, construir faróis de pensamento que resistam às ondas do caos. Que a luz do conhecimento ilumine nossos passos. Se esta jornada pela história sagrada da busca pela sabedoria ressoou em sua alma, e se você deseja continuar explorando os grandes faróis da civilização humana, pedimos que se inscreva neste canal. Junte-se à nossa comunidade de peregrinos do conhecimento. Sua devoção à busca mantém esta luz acesa.